Esse é o néctar do bolor da redução do suprassumo do bolsonarismo, também conhecido como Vinozap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vinozap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, coleto tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone. Só tem eu e compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Vocês estão vendo o racha que tem na extrema-direita, a ala bolsonarista estricto sensu e Tarcísio e também o general Mourão, com algumas divergências, a ponto de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos atacar diretamente Tarcísio. Ele espera que Tarcísio tenha uma espécie de subserviência a Bolsonaro. Até pouco tempo tinha, pegou mal, porque a primeira reação dele foi de alinhamento automático a Jair Bolsonaro. Agora ele tenta recalcular a rota, se aproximar de setores econômicos. A briga rola solta, mas não nos grupos bolsonaristas. Nos grupos bolsonaristas há uma unidade em torno de Bolsonaro. Claro, Bolsonaro nunca erra. E eu convido você a esse mergulho nos grupos bolsonaristas. Antes, aquele pedido, faz o Pix, está tudo aqui embaixo. E aí eu sugiro, por que não um Pix recorrente? Pode ser pouco, mas recorrente é mais gostoso. Minha mãe já dizia que a gente vive por mês, então previsibilidade é algo que é bom para mim e para você. Eu fico agradecido com qualquer contribuição, porque é um incentivo aqui para o meu trabalho. Toda semana eu estou aqui. Na maioria das semanas eu faço o Vinozap, mergulhando nos grupos bolsonaristas, compartilhando com você algo que a gente não vê aqui no Terrabolismo. Eu faço esse trabalho que eu não vejo nenhum outro jornalista fazendo, trazendo para você com exclusividade o que rola nos grupos bolsonaristas. Você tá lá? Não tá, mas eu tô. Há 7 anos. E desse assunto eu entendo. Faltou dizer, atrás de mim, Salinas Grandes, Jujuy, norte da Argentina. No fim do vídeo, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tentando responder a pergunta: qual deveria ter sido a reação de Bolsonaro se ele fosse aquela personagem que é pintada nos grupos bolsonaristas? Ele é mito, ele é imbrochável, ele é fada sensata. Não, fada é muito afeminado. Ele é imbrochável, ele é um militar, o capitão que não erra. Então, se ele é tão durão assim, qual deveria ter sido a resposta dele diante da carta de Trump, ameaçando o Brasil com sanções de 50%? Vou fazer esse exercício com você no fim do vídeo, mas antes, aquele mergulho. Mas antes do mergulho, informação breaking news, ela está de volta. Eu voltei. Vocês estavam com saudade dela? Vocês amam odiar a Selminha, não é mesmo? Ela está retrofitada agora com inteligência artificial. Nós podemos ver seu semblante em alta definição. Mas o estilo, nós sabemos, continua ali. Golpista, como sempre. Fora comunista! Gostaram, né? Vocês repararam que o cenário da Selminha parece um pouco o meu cenário original, quando não tem o chroma key, quando é o meu estúdio? Tá muito parecido. Ela é um alter ego meu. Um alter ego da extrema-direita, golpista, reacionário, claro. Vamos então mergulhar nos grupos bolsonaristas. Vamos falar do primeiro assunto, que é a alegação final de Paulo Gonet. Como você vai se posicionar diante de um documento, claro, muito bem embasado, isso aí eu não preciso nem dizer, mas um documento muito grande, é um documento taludo. Como é que você vai responder a isso? Claro, com meme. Brasil é um país do absurdo ou dos bandidos de gravatas. Roubo de 90 bi no INSS. Aí a fonte, Gazeta do Povo. Diz ali, PGR arquiva investigação contra Lupe, ministro da Previdência, por fraude no INSS. O Gonet não quer saber de punir o Lupe. E agora perseguição política. PGR pede condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. Quem aprova tudo isso é bandido igual. Isso aí é o whataboutism, né? Suponhamos que o Gonet tivesse algum tipo de conluio com o ex-ministro da Previdência. Ao arquivar esse processo contra o ex-ministro da Previdência, quer dizer que Bolsonaro é inocente. Não funciona muito, mas nos grupos bolsonaristas funciona. O whataboutism, já fiz um vídeo gigante só sobre esse assunto. Entrar no mérito, jamais. E Gazeta do Povo é fonte. Então, se Gazeta do Povo é fonte, pode ter qualquer coisa. Esse vídeo aqui, que eu separei, é de uma menina que é uma expoente, uma jovem expoente da política, na extrema-direita, uma expoenta. E ela vai acabar com um documento do Paulo Gonet. Vai acabar, vai analisar aqui, que vai deixar você sem outra saída, a não ser dizer que o mito é perseguido. Vamos ouvir? O PGR Paulo Gonet quer que Bolsonaro tenha pelo menos 43 anos de prisão. Já começa errado, não é pelo menos, é
Até. Ele propõe 43. Se os juízes vão aceitar é outra coisa? Provavelmente não, atenuar aquelas coisas, né? Mas dá uma lida nessas notícias. PGR arquiva investigação contra Lupe e ministro da Previdência por fraudes no INSS. PGR pede arquivamento de inquérito por corrupção contra senadores do MDB. Paulo Gonet afirma que acusações da PF se baseiam somente em delações premiadas e ouvia dizer, sem outras provas para corroborá-las. Então, ela dá aqui 2 exemplos de processos arquivados pelo Gonet. Se ele arquivou processos contra seus inimigos políticos, logo, para ser equilibrado, ele tem que arquivar processos contra todos. Isso é o conceito de isonomia no direito lunar cristalino. As acusações contra Bolsonaro não são baseadas em outra coisa senão uma delação. Inclusive, o delator comprovadamente mentiu. Por que então Paulo Gonet não tem a mesma postura nesses casos que eu relatei e ativa logo todo esse absurdo contra Bolsonaro? No processo contra Bolsonaro, é só baseado em delação. A partir disso, ela estaria certa em estar indignada, mas isso não é uma informação, isso é uma mentira, tem zilhões de provas, e ela fala aqui que o Mauro Cid mentiu. De fato, ele mentiu, mas quando ele fala ele mentiu, ele não está provado que ele mentiu sobre o Bolsonaro. A mentira que se apura em relação ao Mauro Cid é aquela história dele ter se comunicado com outros réus via uma conta de Instagram com o nome da mulher dele. Ele mentiu sobre isso, mas que foi capa da revista, né? Quando põe mentiu, eles querem passar a ideia de que o Cid mentiu sobre tudo. E tem isso aqui que geraria muita indignação com razão se fosse verdade, a ideia de que a denúncia é apenas baseada em delação. No outro caso, o Paulo Gonet promoveu o arquivamento justamente porque só tinha base em delação. Nesse não, tem textos, áudios, vídeos, memes, cada coisa cabeluda. Pior que tem meme mesmo, né? Os supostos crimes são completamente infundados. Por exemplo, organização criminosa armada sem arma. Organização criminosa armada sem arma. Essa organização criminosa envolvia as Forças Armadas. Forças Armadas. Onde estavam as armas? Nas Forças Armadas. Golpe de Estado. Mas que golpe? Deterioração de patrimônio tombado. Mas no 8 de janeiro ele nem estava no Brasil. Golpe de Estado. Que golpe? Pronto. Quando você denuncia alguém por golpe de Estado e você responde que golpe, eu não sei que golpe, pronto, a denúncia tem que ser arquivada. E deterioração do patrimônio público, como pode ser se ele não estava aqui no 8 de janeiro? Imaginemos que fosse outro crime, por exemplo, assassinato, e ele fosse o mandante, e ele está enquadrado pelo Gonet como líder desta organização criminosa armada. Se ele fosse mandante de um assassinato, se ele estivesse fora do país onde o assassinato foi cometido, ele deixaria de ser mandante? Mas a verdade é que Paulo Gonet é uma mera marionete do... Bom, vocês sabem quem. E além disso, Paulo Gonet foi indicado pelo Lula, né? E como um cachorrinho adestrado, ele faz tudo que seu dono manda. Ele é marionete, sabe quem, né? Não pode falar, porque se falar o nome Alexandre de Moraes, seu vídeo cai. E ele foi indicado pelo Lula. É prerrogativa do presidente indicar um procurador-geral da República. E é interessante que na época foi muito pressionado a indicar alguém mais ideologicamente alinhado a ele. Ele escolheu alguém cujas credenciais conservadoras são reconhecidas até pela Bia Kicis, que não dá para dizer que ela tem notas de esquerda. Eu termino esse vídeo da mesma forma que Trump terminou sua carta. Deixem Bolsonaro em paz. E eu acrescento mais uma vez que se prenderem Bolsonaro, o Brasil vai parar. Deixa o Bolsonaro em paz, manifestação de vontade, tranquilo. Acontece que com Donald Trump ele é um chefe de Estado de um país estrangeiro, então isso caracteriza uma intervenção estrangeira. E o país vai parar é um desejo, é um wishful thinking dentro da filosofia lunar cristalina. Tudo pode ser, só basta acreditar. A ideia de que se esse processo for interrompido, suspenso de alguma forma, ele automaticamente vai poder concorrer nas eleições de 2026, como se ele não tivesse já inelegível por outro crime, né? E condenado pela Justiça Eleitoral, transitado em julgado. Mas os bolsonaristas mantêm essa esperança. Que saudade do meu ex. Tá bom? Aulinha de direito, agora vamos ter aula de quê? De história. Um professor de história. E diz aqui, eles são patriotas conservadores, mas xingam, né?
PQP, esse sabe tudo sobre Bolsonaro. Eu fiz uma redução para vocês, especial para vocês, o nome disso é amor, porque vocês não estão acostumados com o néctar, do bolor, do chorume, da redução da quinta essência do bolsonarismo. Vocês não iam aguentar 9 minutos dessa aula de história. Então eu fiz assim uma redução. Vamos ouvir esse professor de história e reparem que tem ali, ele é um professor de história com pós-graduação, não é qualquer professor de história não. Como é que pode um professor de história ser bolsonarista? Eu não sou bolsonarista, sou brasileiro e estou bolsonarista. Existe decência nas ações desse homem. Do outro lado do balcão tem um psicopata chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você vai perceber no vídeo, é basicamente uma sucessão de crenças. Ele acha, duplo twist carpado quântico, ele acha que é, então é. Ele usa palavras como psicopata, psicopatia não é uma opinião, é uma avaliação técnica sobre o perfil psicológico, sobre o cérebro de uma pessoa. E é uma avaliação técnica não de um professor de história. E nesse caso, ele está dizendo que o presidente Lula é um psicopata. Durante os 4 anos do governo desse senhor, veja bem, uma pandemia mundial, Randolph Rodrigues judicializando tudo, uma Suprema Corte completamente hostil e deputados horrorosos e senadores horrorosos. Então, Suprema Corte hostil, deputados horrorosos, opinião. E ele conseguiu atravessar esse período sombrio da história mundial, saindo como um país em pé, em termos de dignidade, de honradez. Então eu digo aos senhores aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, o Bolsonaro foi um oásis no meio de um deserto de corrupção que é os governos lulopetistas. Quando você se diz bolsonarista, você tem que estar atrelado à verdade e à decência. Qual foi o crime que esse homem cometeu? Me elenque um, me diga um. Um só. Que tal fazer uma lista? O PGR já listou 6, né? Foi 6. Porque é tudo abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração. E acima disso tudo, mas não menos importante, líder de uma organização criminosa armada. O petista vai dizer, ele é genocida. Se ele é genocida por ter matado 700 mil pessoas, né? Foram que morreram de Covid, ele também é o responsável de ter salvo 223 milhões de pessoas. Porque ele comprou vacina para todo mundo. Ele queria comprar vacina que tivesse comprovação científica. Então, ele salvou 220 milhões de pessoas, ele salvou mais pessoas do que no Brasil inteiro. Então, ele fez alguma coisa que eu não sei o que é exatamente, que ele salvou pessoas do Brasil e fora. Ele pode ter matado 700 mil pessoas, mas ele ofereceu vacina para 220 e tantos milhões de pessoas. E vacina com comprovação científica. É uma mentira, né? Porque até hoje, o Bolsonaro diz que a vacina faz mal. E aí entra naquele duplo pensar bolsonarista sobre o qual a gente fala tanto aqui. Que ele diz que a vacina faz mal e, ao mesmo tempo, se orgulha, como esse professor de história pós-graduado também se orgulha, de ter comprado vacinas. Vacinas que fazem mal. Duplo pensar bolsonarista. Podem prender ele, podem decapitar ele, podem enterrar ele vivo. O bolsonarismo não morre. O bolsonarismo não morre, o que é isso? Filosofia lunar cristalina. Vamos mudar o Brasil em cima do legado deste homem. Dói dizer isso. Fazer o quê? Passar mentiolato. Tenho dito, né? Aí ele fala, tenho dito. Isso é o tipo de frase que você fala depois de ter falado uma coisa assim, genial. Aí você fala uma coisa genial e fala, tenho dito. E ele fala, passa mertiolato. Tenho dito. Pós-graduado. Eu falei do processo contra Bolsonaro, uma aulinha de história, agora vamos falar de tarifas. É um fenômeno que você vai ver muitas vezes, que a imprensa é lixo, especialmente a Globo. Mas quando é para ratificar uma coisa que você já pensa, você usa a Globo como um autenticador de realidade. E aqui eu nem vou rodar o vídeo, que é um corte do Jornal Hoje da TV Globo, com César Tralli apresentando, e diz lá, exportadores brasileiros já sentem um reflexo da ameaça do tarifaço de Trump. É mesmo? Então, por favor, critique o tarifaço. Fala, isso é ruim para a economia. Bolsonaro não disse isso até agora. Não criticou. Ele elogiou o Donald Trump, disse que admira muito, tem muito respeito pelo Donald Trump.
E a tarja embaixo diz: Lula quebrou o Brasil, viva o PT. Como se isso tivesse no vídeo da Globo. Ele põe o vídeo da Globo, que é outro indicador de realidade, e põe essas duas frases: culpa do Lula. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque tem aqui... Ai, gente, vocês têm que me agradecer muito, porque eu trago informações exclusivas. Exclusivas. Ai, aquela vinheta, cadê? A gente não usa há muito tempo, tem que rodar a vinheta de Breaking News. Roda a vinheta. Você não viu em lugar nenhum. É exclusivo do VinoZap. No momento que você estiver vendo esse vídeo, eu não sei se já vai ter se concretizado a notícia, porque nesse momento aqui está ainda na notificação de que está confirmado. Está confirmada a notícia. Não aconteceu ainda, mas está confirmado. E qual é? Trump confirma a vinda ao Brasil nos próximos dias para a reunião com o Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Então você vai aqui compartilhar a sua opinião sobre alguma coisa que é verdade, não é verdade? Ah, vocês são muito exigentes. Mas tem um áudio aqui que eu vou rodar para vocês ouvirem e eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisinhas. Ele cita muitas fontes, que é um recurso do jornalismo, né? O jornalismo cita fontes e tal, às vezes até demais. Mas quando você cita fontes, você tem que se identificar, tem que falar assim: eu apurei que... E você se identifica. Aqui não, ele cita fontes, ele é anônimo e cita fontes anônimas. É muito preciso e você vai ver a escolha do vocabulário. O grau de precisão dessa notícia que está confirmada, tá bom? O Trump, será que já está a caminho? Será que já chegou ao Brasil? Está vindo aqui para conversar com o Bolsonaro? Não sabemos, mas tá, só se fala disso em Brasília. Você não sabia? É exclusivo do VinoZap. Vamos ao áudio. E áudio é bom. Você pode imaginar o que você quiser, pode falar o que você quiser. Dizem que ele vem para ter uma reunião, para tomar café com o presidente Bolsonaro, é o que estão falando. Todo mundo em Brasília está falando disso. Dizem que caiu como uma bomba em Brasília, isso hoje de manhã. Que funcionários americanos já confirmaram a vinda do presidente Trump. E eu estou falando que nós ouvimos de várias pessoas dizendo que chegou inclusive comunicado oficial, que o Trump virá e que não vem para uma agenda no governo, ele vem para conversar com o presidente Bolsonaro e que pode chegar, não sabe se horas ou dias, já disse que vai vir, certo, irmão? Dizem que ele pode vir para trazer uma cidadania americana para o presidente Bolsonaro. Isso é uma fofoca que está rolando em Brasília. Ok? É uma conversa, um boato, tá? Que está rolando em Brasília, que o presidente Trump pode estar vindo para o Brasil para dar uma cidadania ao presidente Bolsonaro e com isso uma blindagem, porque sendo ele um cidadão americano, ninguém poderia fazer nada com ele. É o que os caras estão falando em Brasília, tá uma loucura essa notícia em Brasília aí, um boato, né? Que não é boato, porque chegou oficialmente hoje na mão de muita gente, recebeu uma carta hoje do governo americano. Mas dizem que caiu como uma bomba atômica no colo de muita gente essa notícia aí. Vocês viram, a gente tem que parar de usar essa metáfora, a gente não, né, esse povo aí tem que parar de usar a metáfora bomba atômica, né? Por quê? Imaginando que fosse verdade, é a pior coisa que pode acontecer, porque bomba atômica é sinônimo de pior coisa que pode acontecer, porque não há arma pior que bomba atômica. Mas enfim, então vocês viram aí o grau de certeza, né? Estão falando, dizem, é forte, é um boato forte. Ninguém está falando, mas estão falando também. Funcionários confirmaram numa carta oficial, um comunicado oficial, é um comunicado oficial, mas secreto. Ele pode vir, ou ele pode vir, desculpa, vamos assassinar a língua portuguesa, assim como o nosso amigo do áudio. Ele pode vir para dar a cidadania para Bolsonaro, é uma fofoca, é um boato, pode estar vindo, não é um boato, espera para ver se é um boato. Aí eu fico pensando, na hora do Bolsonaro receber a cidadania, na hora de jurar a bandeira, o que ele vai fazer, né? Popcorn, ice cream, você tem que jurar a bandeira, né? Vocês não dão valor, a informação exclusiva. Outra coisa também, você não está vendo em lugar nenhum, dia 30 de julho é o dia do Fora Lula, em todo o Brasil. Eles estão pedindo a nossa participação. Eles... Quem são eles? Não sabemos. Pelo amor que você tem a Deus, vamos espalhar bastante, pessoal, em todas as redes. Obrigado. Impeachment Lula, Fora Lula já. 30 de julho é o Dia Nacional. Será que é feriado? Talvez. Dia do Fora Lula. Vou dar uma passeada aqui nos textos, que eu acho interessante a gente ver. Eu não vou rodar esse vídeo, porque tem crianças aqui. E aí eu nem sei se é verdadeiro ou não, mas eu tô partindo do princípio que são crianças usando
algum entorpecente, tipo cola de sapateiro, e as crianças têm tatuagem também, e é uma denúncia. Olha essas crianças e tal, essas crianças e tal. E tem o texto. A esquerda quer ver as famílias destruídas, e o pontapé está na educação que eles querem incutir nas escolas, incluindo ideologia de gênero e liberação das drogas. Essa culpa é de quem? Sua, minha ou dessa desgraça de desgoverno demoníaco? Faz o L, aqui um Lula vestido de... Não posso falar, senão o vídeo vai desmonetizar. Isso aqui é interessante, né? A OTAN está prometendo ou ameaçando impor sanções ao Brasil por negociar petróleo com a Rússia. A gente poderia discutir o mérito dessa possível sanção da OTAN e discutir se o Brasil pode ou não negociar com a Rússia que protagoniza uma guerra. Então agora vai ficar instituído que a gente não pode comercializar com países que invadem outros, que atacam outros, que promovem guerras e tudo mais. Esse é o critério no mundo, na comunidade internacional, quem me dera. Aí diz aqui o apedeuta, porque aí, quando você usa a palavra apedeuta, você se põe no lugar da sapiência. Ele é o apedeuta, ele é o ignorante, eu sou o sábio. Então essa pessoa que escreve é sábia. O apedeuta está cada vez mais isolado. O Lula está isolado. Convidado para o G7, acabou de voltar da França, teve os BRICS. Tem as tarifas do Trump. Você fica até meio sem graça se o Trump não impuser a tarifa, né, no seu país. Por que não? Quem impôs a Coreia do Sul, impôs a União Europeia, impôs ao Canadá, impôs ao México. Se não impuser a tarifa no seu país, você fica até meio... O que você está fazendo? A sua queda e saída definitiva do cenário político nacional é apenas uma questão de tempo. Então Lula, que indicou o vice-presidente para se reunir com empresários para tentar organizar uma resposta, está isolado. O gráfico da venda de petróleo mostra o quanto a exportação de petróleo do Brasil à Rússia aumentou drasticamente nos últimos 2 anos. Não sei nem se a informação é verdadeira. O governo norte-americano considerou esse comportamento como um meio de financiar indiretamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É ruim estar próximo da Rússia. Mas a gente lembra que logo antes do começo da guerra contra a Rússia, Jair Bolsonaro foi para a Rússia, se submeteu às cotonetadas no nariz para teste de Covid sem nenhum problema, como se ele tivesse algum problema com a Rússia. Agora, casuisticamente, por conta da proximidade de Lula com a Rússia e da possível punição que pode vir, isso é ruim. Se fosse Bolsonaro no poder, ele estaria contra Vladimir Putin. Isso aqui é muito bom. Tem um vídeo qualquer, que eu não vou mostrar, e o texto. Fora Moraes, Juizeco, Patife e Crápula, canalha, verme, desgraçado e merda, e as séculas do STF, corja, antro, bando, quadrilha, golpista, maldita, esquerdopata, lulista, petralha. Ok? Entendeu? Nem eu. Um vídeo qualquer também que eu não vou rodar, e o texto. Pior que tem gente se vendem para fazer trabalho sujo da esquerda, no qual o ser humano é prejudicado todo o tempo, com as coisas tudo caro, com impostos altos, se você é empresário é taxado gasolina nas alturas, fora a criminalidade tomando conta do país. O Haddad é o taxade, né? Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante que acontece no Brasil, que o pobre compra. O pobre compra para parecer rico. O que ele compra para parecer rico? Ele compra o discurso da extrema-direita, que há uma taxação muito pesada sobre todos. Então, quando o governo vem com esse discurso que chama de justiça tributária, que resumidamente é a tributação de pessoas que pagam pouco imposto, para poder cumprir uma promessa de campanha de livrar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais, ele chama o Haddad de taxade, ele taxa tudo, e tem essa metáfora aqui muito refinada, que eu vou ter que explicar, senão vocês não entendem, que o trabalhador é uma vaca que produz leite, e ela já está muito magra. O leite já foi tirado e chega o Haddad com baldes falando, vamos tirar mais um pouco. Isso é imposto, tá aqui, impostos. Esse é o PT Câncer do Brasil. Aí eu vou rodar o vídeo que circula nas redes e é o link para esse vídeo. Vamos ver. Eu vou tirar o áudio porque senão é uma música comercial. Que fala namorou porque a Janja namorou demais. Então a Janja tá descendo no tapete vermelho junto com o Lula e diz Janja, joga beijinho e disfarça. As vírgulas inapropriadas eu vou ignorar isso. Olha para o chão e olha como o Lully olha para ela. Inacreditável. Será que jogou beijo pro Macron? Então ela estaria insinuando para alguém, jogando um beijo para um cara ali na frente do Lula. E o texto, o pato manco, o ladrão, como na leva chifre do ministro estuprador. Tá bom? Vamos falar de segurança pública. Esse é um tema que é um fetiche da extrema-direita. E eles têm soluções muito simples, radicais, equivocadas sempre, para a questão da segurança pública. Eu vou ter o cuidado, vocês vão entender, para dar uma temperada no deboche, por conta dessa pessoa que fala. Há
40 anos, existe no Brasil, no direito penal, um único pensamento. É denominado de garantista. É o pensamento que criou a audiência de custódia, que criou essa saidinha dos presos, que criou a proibição da polícia subir no morro lá no Rio de Janeiro. Então, a audiência de custódia é ruim, né? A pessoa é presa, antes de ser presa ela está diante do juiz para ver se as condições daquela prisão em flagrante estão corretas, as condições. Isso é ruim. Saidinha é péssimo. Vamos ver depois da condenação dessa galera golpista, se eles vão ser contra a saidinha, ou então tem que falar, tem que cumprir pelo teto, tem mais de 70 anos, vai reduzir pena? Não. Será que vai ter isso? E essa ideia de que foi proibido subir morro e tal, que é uma distorção de uma decisão do STF, vou nem falar disso para não perder o tempo de vocês. Uma série de regalias que existem hoje em dia, que todas as pessoas estão cansadas de ver. O Brasil representa 2,7% da população do mundo. 14% dos assassinatos que existem no mundo ocorrem no Brasil. Vocês dizem que não existe delinquente porque isso é um excluído social da sociedade capitalista? Quem diz isso? O Brasil é um país violento. E vocês dizem que eles são... Vocês quem? Quem diz isso? Que é uma ideia de você pintar a esquerda, e por esquerda, aí qualquer pessoa que não seja da extrema-direita é considerada esquerda. Pinta-se a defesa do devido processo legal como algum tipo de tolerância com a criminalidade. E essa coisa de vítimas da sociedade é uma coisa que se usa muito no discurso da extrema-direita e não está no discurso dos progressistas. O que a gente ouve no discurso dos progressistas é defesa do que está na lei. Tenho conversado com pessoas que vão à Índia, um país onde a injustiça social, dizem as pessoas que vão lá, que é maior do que no Brasil. No entanto, qual é o índice de criminalidade que existe na Índia? 4,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Essa liberalidade está levando a um aumento absurdo da criminalidade. Por falta de controle, por falta de policiamento, por falta de encarceramento. E aí é o império do senso comum. Falta de controle. A criminalidade está aumentando. Qual? Depende. Tem criminalidade que está baixando. Homicídio é uma coisa que baixou. Está aumentando a criminalidade. Por quê? Porque eu sinto. Então falta policiamento, falta encarceramento, né? Que é uma defesa de tem que prender, prende pouco, prende mal, a justiça solta. Só que a gente vê, aí são dados oficiais, que desde a Constituição de 88, eu tenho dado aqui, que são dados oficiais do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, que em 88, na Constituição, eram 90 mil pessoas presas. O número de 2023, eu não tenho mais atual, talvez vocês possam até ter, de 850 mil pessoas presas. Então se prende pouco, se nesse período ali, de quantos anos? 30 anos, 20... Nesse período aí de 30 e poucos anos, o encarceramento multiplicou quase por 10, já deve ter chegado a 10 vezes mais. Então se prende pouco. Onde que se prende pouco? E o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Se prende cada vez mais. E esse encarceramento em massa e exponencial ajudou a reduzir 10 vezes a criminalidade? Não ajudou. Então isso aqui é um império do senso comum. As reportagens mostram uma pessoa super pobre, acha um envelope, tem 10 mil dólares, e ela vai lá e faz o quê? Ela vai lá e devolve ao proprietário. Ela fez isso porque ela responde: esta é a educação que o meu pai e a minha mãe me deram. E a queda da criminalidade tem a ver com educação, sim. Educação que pai e mãe dão a seus filhos. Então vamos lá, várias reportagens de pessoas que devolvem dinheiro. Acho que não devolve, não vira reportagem. Você achou um dinheiro na rua, não devolveu, essa reportagem não vai existir. E que tipo de fonte é essa? Várias reportagens dizem que pessoas pobres pegam dinheiro e devolvem. E a solução é a educação, pai e mãe. Longe de mim querer atacar a família tradicional, mas se a gente for pensar estatisticamente do IBGE, o que se entende como família hoje, pai, mãe, filhinhos, já é minoria estatisticamente. Tem vários jeitos de ser família. E ele diz que a solução é ter pai e mãe. Às vezes não rola. Você tem quantas mães solo você tem? Vós que cuidam dos netos. Famílias mais
digamos, coletivas de mulheres mães solo que ajudam as outras na criação do filho. Então essa ideia de família, pai e mãe é um desejo. Pelo IBGE tem até família de uma pessoa só. Eu entendo isso, seria ótimo se todo mundo tivesse. E aí pai e mãe, né, pode ser 2 pais, ainda tem isso, nem pensei na questão de orientações sexuais diversas. Os LGBT, não, é porque acontece, as famílias, casais se separam, pais não assumem filhos, talvez as pessoas desejem essa família, mas não acontece. Isso causa sofrimento, né? Se você não atingir esse modelo de família, né? Não tem modelo. Então a solução é você ter casais heterossexuais com filhos próprios, casais que não se divorciam. Tá bom, é um desejo, mas a realidade luta contra isso. Infelizmente, felizmente, é uma opinião, mas a realidade se impõe. Essa ideia dessa família perfeita e perfeição, leia-se pai, mãe, filhinhos. Talvez um dia nós nos encontremos em alguma rua, eu usando essa camiseta e você usando uma camiseta semelhante com a foto do seu filho. Por que eu segurei o deboche? Porque esse é o vídeo de um pai com a camisa estampando a foto do filho que eu imagino que tenha sido morto. Eu não vou brigar com essa pessoa, sabe? Não vou. Ele pode achar o que ele quiser. Mas esse desejo de que maior encarceramento, que se homens heterossexuais casarem com mulheres heterossexuais, não se divorciarem nunca, não vai ter violência, tá bom. É um pouco infantil. E eu acho meio ruim você desejar que você... Talvez, quem sabe, nos encontremos. Seu filho também vai morrer igual o meu. Eu não acho isso muito legal, não. A Índia é um modelo, não tem saneamento básico, mas é um modelo muito interessante. Democracia também perigando lá, mas é um modelo muito interessante pra gente se espelhar. Mas tem outro lugar que é um exemplo muito bom. Violência tá galopante. O exemplo vem de onde? Vamos ver. Eu vivi 10 anos na Arábia Saudita. Eu nunca me preocupei em andar na rua à noite ou durante o dia. Mas as leis, os valores são praticados, ou por bem ou por mal. Se roubar, a pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de novo, fala, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Religião islâmica não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. Então, da justiça faz ter a segurança. A justiça faz ter a segurança. Então o exemplo vem da Arábia Saudita. Isso num grupo que se diz cristão. Na Arábia Saudita você tem um crime cuja pena é a morte. Não é cortar a mão, é a morte, que é apostasia. Primeiro que não pode professar o cristianismo assim, vou ler minha Bíblia. Eu vou abrir uma Bíblia, vou professar. Não pode. E não pode mudar de religião. Apostasia é crime de morte. E é um país muito referência, né? É um país que leva o nome de uma família. A família Saúde. Então aquele país tem dono. É uma referência, não pode contestar. Você fala, eu acho que eu quero votar, eu quero escolher o chefe de governo, o chefe de Estado. Não pode. Proibido álcool, proibido pornografia. Até semana passada a mulher não dirigia, não tinha cinema até ontem. É uma referência. Aí eu fico imaginando, então ele está defendendo isso como solução para a criminalidade. Então vamos ter que ter concurso público para um analista de amputação penal, porque é assim que se combate o crime. Lá também é crime, blasfêmia, adultério, bruxaria, sodomia, é uma referência. E golpe de Estado também é crime lá, cuidado, bolsonarista. Não pode ser cristão, não pode dar golpe de Estado, e pornografia não pode nem no sigilo, não pode no sigilo, não pode... O Brasil mudaria de nome, né? Tem a Arábia Saudita, que seria o quê? América bolsonarista? Uma monarquia que se sustenta na religião, então você tem ali uma associação dos wahhabitas religiosos, uma versão bastante radical do Islã, e uma família que é dona do país, saudita, família Saúde. Isso é uma referência nos grupos bolsonaristas. E tem um vídeo aqui, será que é verdadeiro? Vocês vão me dizer. Vocês são perspicazes, vocês vão me dizer se esse vídeo é verdadeiro. Vamos ouvir. Tá vendo esse jacaré? Pois é, comeram o rabo dele. Mas ele tá aí, vivendo, tocando a vida e seguindo em frente. Me lembrei de você, que também teve o rabo comido, mas continua tocando a vida em frente. Sempre feliz e com um sorriso no rosto. Olha, se eu for falar o número de gente que tem o rabo comido e vive feliz com um sorriso no rosto, e tem gente também que deveria ter o rabo comido para ter um sorriso no rosto e ser feliz, mas vive em negação. Então mande para aquele amigo que está sempre feliz e com um sorriso no rosto.
Qual o problema se o cara tá dando o rabinho dele, gente? Qual é o problema? Mas eles são o quê? Homofóbicos e também racistas. Um tipo de racismo, aquele que é um subtipo do racismo, que é o racismo religioso. Porque tem um vídeo aqui do Lula, ainda na pandemia, né? Então era antes do governo dele, que ele tá de máscara, ele tomando um banho de pipoca e uma música ali, ó. Então tá ele ali, a Janja atrás, ele tomando um banho de pipoca. Mas dentro dos grupos bolsonaristas, religião de matriz africana é tudo de mal, é o satanás e tudo mais. Então, ele tomou banho de pipoca, é uma coisa muito condenável. Banho de pipoca é condenável, banho de pipoca também é condenável. A gente não pode fazer nada, gente, que vida chata. Vou pegar aqui uma ref, né? A ref americana é sempre boa, porque eles sabem o que é correto pro Brasil, né? E tem aqui uma fala do Ronald Reagan. Ronald Reagan fala, que é do Luciano Hang, supostamente, nem sei se é ele, você não pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. Vamos falar de tributação de super ricos. Você vai responder assim, você não pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. Você não pode ajudar o assalariado prejudicando o pagador de salário. Ah, coitado. Isso sim. Isso na voz do Luciano Hang. É claro que ele vai falar isso, né? Você não pode ajudar os pobres destruindo os ricos. Ele está muito destruído. Você não pode ajudar ninguém permanentemente fazendo por eles o que eles poderiam e deveriam fazer por si mesmos. É mesmo, né? O ambiente não é nada hostil para essas pessoas. Mas o que chama mais atenção é o texto, que eu não sei se é o Luciano Hang de verdade, pouco importa, mas para quem está lendo, é como se fosse o Luciano Hang, não importa se é verdadeiramente o Luciano Hang. E diz aqui, o emprego é o melhor programa social. É uma opinião? É uma opinião. É uma opinião válida? É uma opinião válida. Então, Luciano Hang, verdadeiro ou falso, deveria estar batendo palmas, deveria estar ovacionando o governo Lula, porque a gente está com desemprego na mínima histórica, já registrada, ou como dizem alguns, já registradas. A realidade diz que o desemprego está baixo. Isso não faz a pessoa achar que o governo Lula lidera um grande programa social, o melhor de todos os programas sociais. Não, está tudo péssimo. A economia no governo Lula está péssima, porque é aquele nicho da economia, um ramo da economia que eu revelei para o público depois das minhas incursões nos grupos bolsonaristas, que é, exatamente, a economia lunar cristalina. E agora chegou a hora, daquela hora maravilhosa, é a hora que vocês mais gostam, é a hora em que entram fake news. Eles entram já rebolando, e quanto mais eles rebolam, mais cabeluda é a conspiração. E a conspiração cabeluda de hoje é bom, porque a conspiração boa, tem que explicar para vocês, conspiração boa é aquela que dá uma tangenciada na realidade, porque aí ela fica mais verossímil e pega as pessoas de má fé ou desavisadas, ou as duas coisas. E hoje, com inteligência artificial, é muito bom, porque se você imagina, você prompta, a imagem aparece. Então a conspiração cabeluda, fantasiosa, ela fica com notas de realidade. Vamos ouvir? É sobre o Irã. A Arábia Saudita é bom, mas o Irã é péssimo. O urânio de Angra e o navio do Irã. Em março de 2024, um navio militar do Irã atraca no porto do Rio de Janeiro. A presença foi autorizada pelo governo brasileiro. E aí começa a teoria. A poucas horas dali, na costa de Angra dos Reis, 2 ampolas de urânio enriquecido desaparecem da usina nuclear brasileira. O desaparecimento foi classificado como um desvio acidental de inventário. Um mês depois, o Irã anuncia avanços no seu programa de armamento nuclear. Fontes internacionais afirmam que o urânio usado tem traços semelhantes ao produzido no Brasil. Coincidência? E então a pergunta explode. O Brasil cedeu, vendeu ou foi roubado? E por que o Brasil, que produz urânio somente para fins pacíficos, não investigou o sumiço? O navio iraniano não estava em missão diplomática. Estava recolhendo algo que já sabia onde estava. A mídia calou. O governo silenciou. Mas o mundo observou. Hoje, analistas internacionais questionam: por que o Brasil deixou um navio militar de um país sancionado permanecer tanto tempo? Por que justamente nesse período o material sumiu? Coincidência demais? Ou alguém trocou silêncio por algo muito mais radioativo do que dinheiro? O que será? Olha, eu acho que o Brasil deveria ter deixado um navio, 2 navios de guerra iranianos aportarem no Rio de Janeiro. Eu acho que não. Mas aí é uma opinião. Agora vamos lá.
ele fala que é uma teoria da conspiração, mas eu não, como eu uso os parâmetros da Naomi Klein, eu não uso a ideia de teoria da conspiração. Quando você fala teoria, passa a ideia de que é algo embasado, né? É teoria da gravidade, teoria da relatividade, teoria da evolução e essa teoria aqui. Não é teoria da conspiração, é uma cultura da conspiração, é uma conspiração. Cita fontes internacionais, né? Fontes internacionais, e põe o plenário da ONU. Nesse momento a ONU é uma coisa relevante. Mas vamos para o mérito. Ele diz aqui nessa teoria que enquanto o navio iraniano estava portado no Brasil, sumiu o urânio de Angra e esse urânio parou no Irã, ok? Para fins bélicos. Agora vamos lá. O desaparecimento do urânio não foi em Angra. Foi em Resende. O desaparecimento foi em julho de 2023. Ele fala que foi 24. O Brasil não tem capacidade de enriquecer urânio para fins bélicos. Então, aqui, segundo ele, teria, e o Brasil tem essa capacidade e decide dar para o Irã, não usar. É uma coisa que requer investimento, requer vontade e tal. Então, o Brasil investiu, sem ninguém saber, enriqueceu para fins bélicos, e deu para o Irã. Só que o Irã já tem, né? O Irã tem urânio enriquecido, ao que se sabe, até 60%. Para fazer a bomba é mais para cima. Mas o Irã, que já enriquece urânio numa concentração maior do que a do Brasil, teve ajuda do Brasil. Mas o mais importante dessa história é que o desaparecimento foi em julho de 23. E o navio iraniano aportou no Brasil em fevereiro, março de 23. O navio ficou aqui, foi embora e depois houve o sumiço. É uma coisa meio quântica que rompe essa coisa do espaço-tempo, que vocês estão presos, essa coisa do espaço-tempo, vocês são muito antigos. Importante a gente entender o que houve. O sumiço dessas ampolas, condenável, ter que investigar, tudo bem, ok. Houve sumiço e houve navios. Não ao mesmo tempo. E o Brasil não enriquece urânio para fins bélicos, não tem essa capacidade. Pouco importa. Houve navios, houve ampolas de urânio, logo o Brasil está armando o Irã. Uma conspiração cabeludérrima que fica ainda mais crível porque tem essas imagens geradas por inteligência artificial. E aí, viram? Gostaram do VinoZap? O lugar dos grupos bolsonaristas não é um lugar para você entender o mundo, não é um lugar para debater, é um lugar para você ter cada vez mais certeza que Bolsonaro está certo, correto? E ele está sempre certo mesmo quando ele muda de opinião. Já falamos sobre isso. Se ele é um mito, é imbrochável, o homem forte, patriota, qual deveria ter sido a reação dele à carta de Trump? Eu não vou escrever uma carta aqui porque eu tenho mais o que fazer, mas uma sugestão para poder ser fidedigno à imagem que ele vende em público e principalmente para essas pessoas, a carta deveria ter, assim, sugiro 3 parágrafos. O primeiro, pode elogiar o Trump. Elogio o Trump, como ele já fez. Admiro, maravilhoso, defensor da liberdade, da democracia, ok, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, sou perseguido, caça às bruxas, como é que pode dar um golpe sem arma, eu estava nos Estados Unidos, é o golpe da Disney, tal. Então, no terceiro parágrafo, ele deveria dizer o que vai fazer se ele fosse coerente com o que ele diz em público e com essa imagem que é publicada nos grupos bolsonaristas. Deveria dizer algo do tipo: Trump, muito obrigado pela sua oferta de ajuda, mas por favor não puna este povo já tão sofrido por esse regime que está aí. Eu enfrentarei de cabeça erguida essa perseguição. Eu, como imbrochável, imorrível e incomível, enfrentarei o fantasma do comunismo que me persegue e trarei de volta a liberdade para o meu povo. Afinal, eu jurei dar a vida pela liberdade. Eu não jurei entregar as instituições brasileiras e prejudicar a economia do meu país em nome da minha liberdade. Deveria ser algo assim. Ele assumidamente financia o filho para articular sanções contra o país que supostamente o persegue. E ele, que nas manifestações se vende como a barreira que impede que o sistema oprima o povo, é isso que ele vende nas manifestações bolsonaristas. Depois dele, se ele cair, depois o comunismo, o sistema vai dominar todo o povo. Ele não se apresenta assim, como essa barreira, esse anteparo, essa pessoa que vai lutar em nome da pátria, da nação, eu juro dar a vida pela minha liberdade. Não. Ele bajula Trump
e articula por essa intervenção estrangeira nos negócios brasileiros. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai. Ô Trump, fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Patriota da pátria alheia e covarde. Hora do VinoZap interativo. Na semana passada, eu geralmente ponho vídeo, mas dessa vez eu botei uma imagem. Vocês comentaram a imagem, vamos ver. A imagem diz, a foto de Bolsonaro, e diz: nasceu pobre, cresceu pobre, continua pobre. Sua riqueza é seu caráter, coisa que Supremo não tem. Parabéns, presidente. Faltou a vírgula para separar o vocativo. VinoZap interativo, vocês comentam. VinoZap interativo, concordo. Pobre de caráter, educação e humanidade. VinoZap interativo, a pobreza aí é só de espírito. VinoZap interativo, a arma da educação lunar cristalina sendo usada novamente para lavar o cérebro. Olha só o que estão dizendo sobre o pobre Bolsonaro. Me cansa essa cegueira. Educação lunar cristalina. VinoZap interativo, mas se nasceu pobre e continua pobre, é porque não se esforçou. Viva a meritocracia. VinoZap interativo, fiquei tão emocionado que até escorregou uma lágrima de chorume embolorada. VinoZap interativo, pobre de dinheiro não, de espírito talvez, de caráter definitivamente sim. Esse foi o VinoZap interativo, só leio mensagem de quem se inscreve no canal. E agora eu vou ler as mensagens que vocês escrevem ali no Pix. Vocês fazem um Pix e mandam uma mensagem para mim. E eu leio naquele espacinho ali, quase um haikaizinho que vocês mandam para mim. Vamos ler. A Elizabeth dos Santos diz: admiro demais seu trabalho, este Pix é para o Engove. Lucélia da Silva, acompanho sempre seu trabalho. Jussara Ribeiro, se eu mergulhasse nesse lodo como você faz, já estaria morta ou presa, saúde e força. Aline Arruda, troquinho por causa do amor. Fabiana Araújo, sua voz me ajuda a dormir, obrigado. Eu não sei se é exatamente um elogio, mas fez o Pix, a gente lê. Sotaque carioca com paulistano, não tem nada de paulistano aqui. Tá me tirando? And thought groups do inglês fica perfeito. Vejo o mesmo vídeo umas 10 vezes. Coitada. Notas de masoquismo, hein, Fabiana? E essa coisa do falar inglês é porque enfim, eu já falei isso, né? Porque eu leio muita coisa em inglês, eu escuto as coisas em inglês e às vezes as coisas vêm à minha mente em inglês. E como esse é meu espaço, se vier a palavra em inglês, eu falarei. Vamos ver no Zap interativo, você vai comentar. Já teve aula de história, vai ter outra, gente. Isso aqui é um curso online, uma aula. E você vai ter que escolher no fim dessa aula, você vai ter duas opções. O que você prefere, o capitalismo ou o comunismo? Com um professor de história, autoproclamado. Lá está escrito no vídeo que é o melhor vídeo que você já viu. Melhor vídeo de todos os tempos. Melhor vídeo de todos os tempos. Acredite ou não, bem, comente. Pelo menos comente. Então o VinoZap fica por aqui. Um beijo, tchau. Faz o Pix, tá bom? Até a próxima. Gente, eu sou professor de história há mais de 40 anos, então eu vou hoje dar uma aulinha rápida para vocês sobre o capitalismo e o socialismo. Os dois têm empresas. Qual é a diferença? Capitalismo é um sistema econômico, social e político onde os meios de produção pertencem à iniciativa privada. No socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. Tem o, entre aspas, patrão opressor e o trabalhador oprimido nos dois lados. No capitalismo, quem é o dono da empresa é uma pessoa. Tem que trabalhar baseado em leis. Se ele não cumprir as leis, ele paga por isso. Indenização, multas, não é assim que funciona a legislação trabalhista brasileira? No socialismo, o Estado é a lei. Existe o trabalhador opressor no socialismo e existe o patrão opressor no socialismo. Só que o patrão opressor no socialismo é o Estado, ele é a lei. Se você não segue a lei, meu querido nenenzinho, você vai para o paredão e é fuzilado. Você e toda a sua família. Todo esquerdista, ele é um incompetente
invejoso porque ele não dá conta de fazer, ele não dá conta de ir lá na junta comercial, abrir uma empresa, torná-la grande e pegar, trabalhar dia e noite, dar o sangue, dar o suor e pegar o lucro e dividir com os funcionários e mostrar para o mundo inteiro que o socialismo é uma gracinha, é uma belezinha. Como ele não dá conta de fazer isso, ele quer tomar de quem fez. Ele quer tomar de quem tem competência e trabalha e faz. Então, todo esquerdista não adianta tentar discutir. Ele é doutrinado, ele é invejoso, incompetente, imbecil. Porque quem vê uma coisa dessa mais real do que eu falei é impossível. O socialismo, ele nunca funcionou em nenhum país do mundo. Simples assim. Olha, Ana Guedes Rodrigues, boa noite. Os impactos são muitos. A Bolsa de Valores hoje caiu. As ações, principalmente da principal montadora de aviões do Brasil, a Embraer, teve uma forte queda. Eu destaco, por exemplo, um setor que vai ser muito sentido, é o setor do suco de laranja. 34% do café, por exemplo, dos Estados Unidos é brasileiro. Como é que vai ser esse impacto? Vai ser muito grande. Acaba de sair uma nota, Ana Guedes Rodrigues, conjunta dos presidentes da Câmara e do Senado, em que eles mostram que vão acompanhar os desdobramentos e lembram dessa lei que foi citada na peça, a Lei de Responsabilidade, que permite, é um mecanismo que dá, segundo o Congresso, mecanismos ao povo e ao país, condições para proteger a soberania e vai agir com firmeza na defesa da economia e proteção dos empregos. Essa é a posição do Congresso, que demorou quase 24 horas para se posicionar ao contrário de Lula da Silva. E agora tem uma briga, né, Guedes Rodrigues? Afinal, de quem é a culpa? Lula da Silva e os seus apoiantes falam da defesa da soberania e culpam, claro, Donald Trump e também a família Bolsonaro, que articula nos Estados Unidos para que essas sanções, essas tarifas sejam impostas. Aqui, a família Bolsonaro, os seus apoiantes aqui no Brasil, culpam Lula da Silva, mas ao mesmo tempo se gabam, se vangloriam de ter participado dessa articulação. O filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, se vangloria de ser próximo da Casa Branca e de articular essas tarifas contra o Brasil. Ao mesmo tempo que eles se vangloriam disso, eles culpam Lula da Silva numa espécie de duplo pensar bolsonarista, comum ali no livro de George Orwell, em 1984, mas que parece que no mundo bolsonarista está na moda, na Guedes Rodrigues, no ano de 2025. Para além da guerra comercial, percebemos que há também uma guerra política e uma